Olá, meus amigos do programa Interação. Hoje nós vamos falar a respeito de cultura. E para falar a respeito desse tema tão importante, está aqui conosco o Francesco, que nós vamos chamar de Chesco, Olá. Presidente do PTB Cultura. Ele é empresário, ator, escritor e também produtor. É isso, Chesco? Na verdade, são vários rótulos, porque você acaba juntando tudo, né? Então, no meio da cultura, você tem que se virar de todas as formas, né? Você tem que produzir, você tem que atuar, você tem que dirigir, você tem que fazer tudo, né? Então, falando, já que você faz de tudo, qual a importância de um produtor teatral? O produtor teatral é aquele que alavanca os espetáculos, ele leva o conhecimento dos espetáculos ao público, ao grande público, né? Esse produtor é o cara de pau, né? Eu chamo que o produtor é o cara de pau. É o cara que ele tem um espetáculo aqui, ele monta esse espetáculo, ele dá emprego para o diretor, para o autor, para o ator, ele dá emprego para todo esse pessoal, ele junta uma galera para poder colocar no mercado bons espetáculos, ou produção musical, ou produção, até questão de artesanato. Então o produtor ele entra num todo, né? Então a importância do produtor hoje, às vezes, é maior até do que propriamente do diretor, porque sem produção o diretor não vai a lugar nenhum, o ator não vai a lugar nenhum, o grupo não vai a lugar nenhum. Então o rótulo produtor, eu acho que é um dos mais importantes hoje que nós temos no mercado cultural, em todos os segmentos, tanto na área de música, quanto na área de teatro, como na área de eventos, num todo. O produtor eu chamo de cara de pau, né? Que é aquele cara que ele desbrava, né? Ele é o desbravador. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Nós vamos fazer um espetáculo em Vitória, Brasil. Vitória, Brasil é a última cidade que nós temos aqui. Sentido, nós pegamos aqui Mato Grosso, quase divisa com Mato Grosso. Nós fizemos dentro de uma igreja um espetáculo. Aí uma pessoa foi assistir o espetáculo aqui no Bibi Ferreira. E a gente nunca nunca teve um teatro na minha cidade. Falei, qual é a tua cidade? Ela falou, Vitória, Brasil. Pois eu achei o nome do prefeito, achei o nome do padre. Falei, gente, eu tenho que levar um espetáculo para essa cidade aí. Pois eu fiz na igreja. Eu levei um espetáculo infantil para a igreja. Então, assim, se não tem esse papel do produtor, o ator não vai fazer isso. O diretor não vai fazer isso. Então, eu chamo que hoje o produtor é o desbravador da cultura. E para o nosso telespectador que está querendo entrar nesse segmento, existe um segmento de mercado para o produtor de arte, ou teatro, ou televisão? Não importa o segmento, existe mercado de trabalho? Existe um mercado, é um mercado bem sofrido, eu vou chamar que é um mercado muito sofrido, porque é como você abrir uma empresa, na verdade, né? O produtor, ele abre uma empresa, né? Ele põe a lojinha lá, vou dar um exemplo simples. Tá. Você abre uma porta, põe as prateleiras e põe os produtos lá e espera o cliente vir, né? Então o produtor é muito parecido com isso, só que ele promove a questão de trazer o público, né? Então hoje o mercado de produção, ele tem condições ainda de receber muita gente, mas tem que ser gente capacitada, gente que tem interesse em fazer, que não na primeira vez que ele quebrou a cara, ele já não vai fazer mais nada. Então, assim, por exemplo, você tem aí várias leis, né? Várias leis que competem ao produtor conhecer para que ele possa produzir espetáculo com dinheiro público. Ser produtor com dinheiro público é excelente, porque você vai lá e, vou comprar essa garrafa, ele vai lá e compra. Ele vai lá, joga na planilha, está contemplado dentro da planilha dele, ele fez a parte dele. Mas agora, ser produtor sem dinheiro, sem recurso, sem nada e só com ideia, esse é um grande produtor. Esse é o cara que vai para a produção. Então, tem espaço, desde que a pessoa tenha vontade de fazer. Ainda se considera, os números provam, que o público de teatro ainda é um público afastado. Ele ainda vai mais para o cinema, outro tipo de artes. Você constata isso no seu dia a dia? Na verdade, assim, eu vejo que o público, num todo, o que falta, na verdade, é um pouco de empenho da nossa mídia. Eu chamo assim, empenho da nossa mídia. Por quê? A mídia... Eu tenho uma tese que eu uso, até chato falar um negócio desse, mas tem uma tese que eu uso no teatro, que quando eu faço tudo no meu teatro, no Bibi Ferreira, por exemplo,
que é um grande polo de cultura, porque assim, eu começo desde o bebezinho até o vovozinho, tem espetáculo lá, né? Então ele promove essa questão. Então tem muita gente que liga lá e pergunta assim, qual é o espetáculo que está em cartaz? Ah, As Filhas da Mãe, tem ator famoso? Aí eu falo, não sai de casa. Fica em casa, pega pipoca, senta na sala e liga a televisão na Globo, no SBT, na Record, que aí vocês vão ver atores famosos. Aqui vocês vão achar atores talentosos. Então, na verdade, o que falta é essa proclamação de mostrar o talento dos nossos atores. Então, a partir do momento que a arte começar a promover mais os atores, vamos chamar os sem nomes, né, mas com muito talento, você vai constituir um público maior. Você vai conseguir mostrar para esse público que não é só o ator da Globo, o ator que tem nome, que constituiu sua carreira, que ele vai fazer ele feliz. Então, muitas vezes você vai assistir um espetáculo de teatro, quando você sai assim, ó, você fala, poxa vida, eu não imaginava que esse cara era tão bom. Você fez uma colocação, no teatro você vai ver atores talentosos. Teatro ou televisão? No meu conhecimento, eu adoro teatro. Eu já fiz televisão, fui funcionário aí das emissoras durante quase uns 20 anos da minha vida. Eu trabalhei nas emissoras. Mas o que me engrandece como pessoa é o teatro. É esse contato com o público, é esse aplausos, é você terminar o espetáculo, o público está te esperando lá fora e virar para você, muito obrigado, você me fez a minha semana feliz. Então isso é bacana, não é simplesmente o cara te abraçar porque você apareceu numa tela de TV, entendeu? O cara está te contemplando pelo trabalho que você foi lá e fez um bom trabalho para ele. É a mesma coisa aqui, a gente faz um trabalho legal, as pessoas, o telespectador, ele vê o trabalho, ele acaba absorvendo as nossas informações. É a mesma coisa o teatro. O teatro leva a isso. Nós temos muitos jovens que estão nos acompanhando e que estão num processo de preparação, de descobrindo a sua vocação. O teatro é um caminho para se chegar à televisão ou o teatro é o caminho? É ali a pessoa, o jovem, ele vai se satisfazer no teatro? Eu vou dizer uma coisa para você, Celso. Eu sou uma pessoa... Eu tenho hoje 54 anos, né? A primeira vez que eu recebi o teatro, eu recebi esse bichinho que ficou na minha veia, acabou ficando, foi numa escola estadual chamada Escola Estadual 8 de Maio, na Ei Carvalho. Na cidade de Ei Carvalho, ali na Águia de Aia. Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo. Era o fundão, né? Tinha ali vários colégios ali e eu estudei no 8 de Maio. Quando eu tinha para 8 anos de idade, tinha a matéria de teatro. Dentro da matéria de educação artística, nós tínhamos o teatro, né? Essa matéria que saiu do nosso currículo escolar, que era o teatro. Como tantas matérias importantes que saíram, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu percebi no teatro, em relação até para promover essa questão do falar do teatro, todas as pessoas que estavam naquele espaço de tempo de estudo, dos 8 anos até meus 12, 13 anos de idade, que a gente estávamos ali estudando, fazendo teatro juntos, a maioria deles viraram engenheiro, viraram advogados, viraram delegado de polícia, tem até um dos nossos amigos que ele é delegado da Federal, que era daquela época. Então, assim, a desenvoltura que se teve com o teatro, ele prepara para qualquer segmento, não é só para o teatro. Na verdade, ele mostra... O teatro, na verdade, é a vida. A vida é um grande teatro, né? Tá. Então, você favorece. O teatro, ele te apresenta essa vida de uma forma diferente. Ele te dá a intenção de você ler mais, falar melhor, ter criatividade, ter desenvoltura e, principalmente, ter amizade, que é uma coisa que não se tem mais hoje. Então, hoje, por conta da internet, por conta do WhatsApp, a gente percebe, né, que muitos jovens sentam um do lado do outro e todo mundo fica quieto. Então, assim, e eles estão falando entre eles no WhatsApp. Então, não se tem mais criatividade. A criatividade ficou no mundo digital. Então, o teatro ele teria que voltar a ser imposto. Isso é uma coisa que eu até luto muito, como na questão política. Eu até, para muita gente,
eu tenho falado em voltar novamente o teatro para as escolas públicas. Por conta, nós vamos tirar a criançada da criminalidade, nós vamos tirar a criançada das drogas, nós vamos tirar porque nós vamos estar mostrando. Pode ser que eu não tire 10, que eu tire 2, mas esses 2 vão me dar resultado futuro. Então o teatro, na verdade, não só ele contempla a ingressar no mercado cultural, que seria a televisão, que seria a TV, essas coisas todas, mas também para o mundo profissional. Hoje, se você falar para mim, TV direto ou teatro antes? Eu falo teatro antes, depois TV. Que tem muito teatro, tem muito ator que faz teatro e faz TV. Tem muito ator que faz TV e não faz teatro. Não consegue lidar com esse contato com o público. Nós temos muitos. Se a gente for numerar aqui, nós temos assim vários atores aí no mercado que, por exemplo, vou te citar uma, por exemplo, a Glória Pires. Ela nunca fez teatro. Nunca. Por que ela não fez teatro? Por causa da questão de não querer fazer esse contato direto. Então fica direto só no teatro. Então assim, não que ela não tenha talento, ao contrário, ela é maravilhosa como atriz. Só que o teatro não chegou no know-how dela, da questão de mostrar para o público tete a tete, você entendeu? Perfeito. Voltando àquele tema que nós estávamos falando, a respeito de produção, a respeito de se lançar a produzir um espetáculo ou produzir arte de uma forma, qualquer que seja ela. Você colocou que produzir arte com dinheiro público é fácil, seria o caminho. Fale para nós, existe o que para se produzir teatro com dinheiro público? Nós temos aí, primeiro nós temos um muro de Berlim assim, imenso, né? Nós temos um muro imenso aí, que você faz um projeto, você tem o PROAC, você tem o PRONAC, você tem os editais, que uma das coisas, por exemplo, eu sou muito a favor de acabar com os editais. Eu sou um produtor que eu sou a favor de acabar com os editais e transformar essa verba de edital em produção para os pequenos produtores. É como se fosse no agronegócio, é pegar e investir no agronegócio, né? Então, assim, o teatro seria a mesma coisa. Pegar esses editais e transformar ele. Pô, você tem um espetáculo para produzir? Tenho. Então, vamos lá. Você tem uma verba de 10 mil para produzir o teu espetáculo. Você tem uma verba, por exemplo, de 1 milhão. Você imagina quantos espetáculos a gente iria colocar no mercado. Quanto emprego nós daríamos no meio da cultura. Então, assim, hoje é uma fatia, né, que você tem vários segmentos na área cultural. Então, principalmente os chavões, né, seria o PRONAC e o PROAC, né, que foi o PAC, na verdade, foi assinado pelo nosso deputado Campos Machado em 2006, né, que era PAC. Se eu não me engano, algumas pessoas que estavam presentes na assinatura, era o Campos Machado, era um dos principais, era o Frank Aguiar, que na época era deputado, era relator da cultura, o Vicente Cândido também fazia parte, então nasceu o PAC, que era um programa de aceleração à cultura. Como nós tínhamos o PAC do governo federal, então transformaram ele para PROAC, então que é contemplado através do ICMS, onde você vai lá, cadastra lá o seu projeto. Primeiro você cadastra lá na Secretaria Estadual, você vai lá, cadastra, e aí você produz o seu projeto, entrega o seu projeto, planilhado, tudo direitinho. Ele é aprovado, você faz o quê? Você vai à captação. Você busca as empresas que têm ICMS e têm condições de investir no teu projeto. Então você buscou um investimento? Ótimo. A partir dali você começa a produzir então o teu espetáculo. Mas você tem que ter um autoconhecimento já na área cultural, onde você tem que ter no mínimo 2 anos de projetos culturais, você tem que ter um certo conhecimento. Então, aí o PRONAC você tem, que é governo, que é a Lei Rouanet, né? Que também é o mesmo processo. Você inscreve o teu projeto, depois de aprovado, você vai à captação, que é a palavra, é uma das palavras piores que tem, a palavra captação. Porque, na verdade, por conta da mídia espontânea, que promove-se algum espetáculo escrito, por exemplo, eu como empresário, vamos falar como empresário, né? Eu tenho aqui, eu tenho a Cláudia Raia e eu tenho o Tisco. É o mesmo investimento. O que eu vou fazer? Eu vou investir na Cláudia Raia.
porque ela vai me dar uma mídia espontânea maior e uma visibilidade maior para a minha empresa, eu tendo um nome melhor do que o Tiesco. O que ele vai me dar? Ele vai me dar um bom trabalho, mas a mídia espontânea, então, por conta disso, a captação ela fica difícil, mas não é impossível. Aí você busca, captou, aí você começa a produzir o seu espetáculo. Então, esses são os mercados onde você busca. Aí tem alguns projetos que nós tínhamos aí um projeto que era a Lei Mendonça, que foi transformada agora, mas ainda não está em atividade. Então, assim, o governo ele dá algumas aberturas, mas assim nós temos umas entrelinhas que às vezes não nos permite ir mais adiante, entendeu? Então, o produtor ele tem essas ferramentas que ele pode. Então, para editais, por exemplo, você pode escrever os editais, ou, por exemplo, você tem a APA, que ele tem o circuito cultural, nós temos aí a virada cultural, nós temos algumas outras coisas. Por exemplo, tem algumas coisas que eu não gosto nesse mercado, por exemplo, virada cultural. Eu percebo que a virada cultural ela acaba sendo muito cara com chavões. Então, por exemplo, não querendo desmerecer ninguém, mas eu vou colocar Ivete Sangalo por quê? Porque ela é massa, porque ela vai trazer massa. Mas se eu colocar o espetáculo do Tiesco, vai me adiantar? Não, não vai adiantar. Então, eu vou colocar massa. Então, quer dizer, acaba sendo... A verba ela é difundida de forma... Ela não promove a cultura num todo, ela promove uma ação de marketing para o mundo cultural. É uma virada cultural. Né? A virada cultural deve acabar? Espera um pouquinho. Esta pergunta nós vamos... Lá no final nós vamos retomar, porque infelizmente o nosso tempo aqui ele passa tão rápido, mas nós vamos voltar no segundo bloco falando a respeito desse tema. E se você está gostando do nosso programa, é só curtir o nosso canal, se inscreva também e logo nós voltaremos com a continuação desse tema tão importante. Se você está gostando desse programa, se inscreva em nosso canal e mande suas críticas e sugestões de pauta para nós, através do Twitter, @InteraçãoPTB. E não deixe de curtir.